a dar início. Todas as nossas aulas são gravadas, né, gente? Então, já está disponível para vocês ali na barra Atividades do Classroom a gravação da etapa 1, a gravação da etapa 2. Essa etapa 3 está sendo gravada, vai ficar disponível para vocês depois ali no Classroom, na barra Atividades, junto com as demais aulas gravadas. Os slides, da mesma forma, né? No Classroom, na barra Atividades, tem um tópico chamado Slides, né? Está lá o slide da etapa 1, o slide da etapa 2, e depois estará ali também disponível o slide da etapa 3. Além disso, tem ali na barra Atividades do Classroom o calendário, com as datas das aulas, né? E aquilo que a gente vai estar tratando em cada aula. Temos um tópico chamado Contrato Pedagógico. Ali nesse tópico tem o vídeo do contrato pedagógico e tem os slides do contrato pedagógico. No vídeo do contrato pedagógico estão todos os combinados que a gente fez, né? Como vai funcionar a disciplina, as datas de entrega, etapa 1, 2, 3, 4, entrega da N2 com a apresentação final, a pontuação que vale cada uma, o prazo de entrega de cada uma delas, né? A forma da divisão dos grupos, a liderança, o líder responsável por realizar a entrega na data correspondente. Tudo isso foi combinado, está tratado, está no vídeo do contrato pedagógico. Quem não lembra, volte lá, assista novamente, né? As datas das entregas estão bem claras nos slides do contrato pedagógico, né? Todas as datas de entrega. Inclusive, a última etapa agora, na etapa 2, os grupos entregaram, já foi corrigido e já foi atribuído nota. Certo? Então, todos os líderes já receberam, né? A nota da etapa 2, tá? Tem que fazer aquelas correções que estão solicitadas no arquivo lá, para chegar no final, né? Na N2 lá, entregar o roteiro completo, com tudo corrigido, tá? A etapa de hoje, a etapa 3, ela vale 3 pontos, né? Então, como a gente sempre faz no início de cada aula, eu relembro pelo menos o calendário, né? Então tá aqui, hoje, 14/7, nós temos a construção da etapa 3 do trabalho. Ela vale 3 pontos, tá? Ela tem uma data para entregar, tá? Entregou naquela data, trabalho é corrigido, atribuído nota, com observações, se tiver alguma observação, o grupo corrigir, né, a sua etapa correspondente, tá? No dia 21/7, semana que vem a gente tem a etapa 4, vale também 3 pontos, também tem data para entregar, né? Também seguem observações no arquivo para vocês fazerem eventuais correções. Então vocês vão ter feito as 4 etapas da N1, né? 2 pontos cada uma das 2 primeiras etapas, etapa 1 e 2. 3 e 4, etapa 3 e etapa 4, valendo 3 pontos cada uma, inteirando os 10 pontos da N1. Tá? Dia 28/7, vocês fazem a apresentação do plano, tá? Do plano de marketing de vocês. Lá no dia 24, vocês já entregaram, né? Conforme nosso calendário, conforme nosso contrato pedagógico, né? Vocês já entregaram o arquivo completo, final do roteiro do projeto, mais os slides, entregaram até o dia 24. No dia 28, vocês fazem a apresentação desse projeto de vocês, né? São 10 slides, conforme a gente combinou lá no contrato pedagógico, valendo 10. A nossa média é N1 mais N2 dividido por 2. Então, a pontuação somada da N1, né? 10 pontos, mais a pontuação da N2, 10 pontos. Soma as duas dá 20. Divide por 2, média final 10. A média mínima é 6. Então, atingiu 6 ou mais, aprovação por nota. Abaixo de 6, reprova, né? Reprova por nota. Ainda tem um recurso final, né? Que seria fazer a substituição. Não desejo que ninguém precise fazer, né? Uma prova com 10 questões, cai todo o conteúdo do plano. Tá? Dia 14/8, às 9 da manhã. Caso alguém fique abaixo da média, tem essa substituição no Moodle, 14/8, às 9 da manhã. Tá? Para a gente relembrar, gente, porque isso já foi insistentemente falado aí nas aulas anteriores, né? E a gente já
tratou no nosso contrato pedagógico, mas é bom relembrar, né? Porque às vezes a gente esquece de onde estão as coisas, o que foi combinado, o que foi dito, né? E além de esquecer, às vezes a gente não busca a informação, né? Ah, não sei bem quando é, mas também não vai dar uma olhadinha no CLES. Então eu vou relembrar aqui no CLES 1 de algumas coisas, tá? Que são importantes. Então estou compartilhando a tela com vocês do nosso Classroom, tá? Então quando a gente abre o Classroom, ele abre na aba mural, né? Tanto quem está acessando pelo celular, quanto quem acessa pelo computador, acessa, ele vai entrar na barra mural primeiro. Aí clica na barra atividades. Na barra atividades, vocês vão encontrar ali o calendário. Esse que eu estou mostrando para vocês agora. Na tela. Está aqui o calendário, né? Eu tenho dúvida o que vai ser tratado na aula do dia tal. Está no calendário, né? Hoje, 14/7, é a etapa 3, que vale 3 pontos, tá? Esse calendário está desde o início da semana das aulas, né? Antes do dia 30 já estava no Classroom. Mas a gente falou sobre ele no contrato pedagógico, né? E foi demonstrado para vocês. A gente relembra esse calendário sempre no início de cada aula. Temos o tópico contrato pedagógico. Nós fizemos todos os nossos combinados. O vídeo está aqui. Quem não assistiu, né? Por favor, assista. Foi um vídeo de mais de 1 hora. Quem assistiu pela metade, assista completo. Foi informado tudo como vai acontecer, os prazos, todos os detalhes, como fazer as entregas, no vídeo do contrato pedagógico, tá? Quem não assistiu tem que assistir. E tem um arquivo, né, dos slides em PDF que a gente utilizou durante o contrato pedagógico. Quem lembra, quem assistiu, quem está acompanhando as aulas, sabe que aqui estão os prazos. E mais ainda, né, anotaram, né, os prazos, certo? Tem que ter anotado, né, para saber quando é que entrega. Então tá aqui. Entrega da etapa 1, 2 pontos, está ali. Entrega até o dia 3/7. Então, vocês entregaram, eu atribuí uma nota, coloquei lá observações para vocês fazerem as correções. A etapa 2 foi a semana passada. A gente tratou durante a aula o passo a passo do que vocês tinham que fazer na etapa 2. E a entrega ficou então para o dia 10/7. Tá? Os grupos entregaram, foi atribuído nota e já foi devolvido. Tá? O prazo era dia 10/7. Tá? Item 4 até o item 5.1. Hoje, nós vamos construir a etapa 3, né? Eu vou conversar com vocês o que vocês precisam fazer, os cuidados, as observações, o que não pode faltar, todos os detalhes. Que é do item 6 até o item 9, né? E a entrega até o dia 17/7. Tá? Então, na aula é dito, né? O que é para fazer, como fazer, as coisas que vocês têm que, né, tomar cuidado, observar. Aí fazem a entrega, né? Aí eu vou abrir o arquivo, vou olhar e vou... isso aqui foi dito na aula, que era para fazer desse jeito, foi feito, ok. Isso aqui também, isso aqui também. Isso aqui foi dito para fazer desse jeito. Tá? Foi feito de um outro jeito. Tá? Então, faltou coisas, né, itens, tópicos que não foram desenvolvidos, né, decrementa a nota. Próximo item, não foi desenvolvido, decrementa a nota. Então, fez tudo o que foi pedido, conforme foi pedido na aula, a nota, né, não tem nenhum decréscimo. Agora, não fez, faltou coisas, não foi desenvolvido, vai decrementando a nota, né? E aí no arquivo, tá, que vocês entregam, sempre coloco ali algumas observações para que vocês tenham ciência, né, do que precisam corrigir, porque quando forem fazer a entrega da N2, né, que é o roteiro final, se espera que vocês não entreguem com os erros, né, as coisas que ficaram faltando nas etapas da N1, né? A gente vai entregar N2, a gente já sabe tudo, né? O que precisa corrigir, já entrega com as correções, né? Depois, na semana que vem, a gente vai desenvolver a etapa 4, né, do item 10 ao item 12, e retomada ali do resumo executivo, né, para vocês finalizarem ele. A entrega é até o dia 24/7, tá? Constrói os itens 10 a 12, mesmo processo, né? Vocês já estão acostumados já na etapa 1 e 2, né? O grupo se reúne, divide as tarefas, né, constrói, encaminha para o líder abre o arquivo, coloca as informações
né, no arquivo do grupo e faz a entrega. Tá? Essa, então, é a primeira fase, né? A N1, etapa 1, 2, 3 e 4 do projeto de marketing, do plano de marketing de vocês. A N2 também está no Classroom, está aqui, ó, N2, roteiro final, 10 pontos, né? Mais o PowerPoint, né? A apresentação de vocês. Entrega até o dia 25. Então, a etapa 1, 2, 3, 4 da N1 são as 4 etapas do roteiro. Então, aqui é o arquivo do roteiro final, vocês vão colocar as 4 etapas aqui, formatadinho, bonitinho, direitinho, com tudo acertado, né, com todas as observações que foram feitas. Aqui está a capa, tem o nome do projeto na capa, vão acrescentar o nome dos alunos, preencher todas as informações. Para fazer essa entrega da N2 final, né, com todo o roteiro pronto, todo formatado. E os slides, né, são 10 slides para vocês apresentarem lá na quarta-feira, dia 28. Tá? Então, esse é a entrega, o roteiro final, mais os slides, cuja apresentação no dia 28 vale 10 pontos. A entrega é até dia 25. Isso está combinado já, né? Desde o primeiro dia de aula, né? Todas as informações já são de ciência de vocês, está sempre disponível no Classroom, né? Certo? Aqui no contrato pedagógico, tá? O arquivo de formação de equipes também sempre disponível para vocês aqui, quando a gente fez a formação das equipes, né? A gente fez isso ao vivo durante o contrato pedagógico. O arquivo está aqui, caso precisem, né? E logo abaixo estão todas as etapas, né? Etapa 1, 2 pontos, etapa 2, 2 pontos, etapa 3, que é a etapa de hoje, né? 3 pontos, etapa 4, 3 pontos, a entrega final do N2, né? 10 pontos. Além disso, os vídeos das etapas anteriores, o vídeo da etapa 3 hoje, né? Depois que a gente conversar a respeito e ele for convertido, ele vai ser colocado aqui. Os slides da etapa 3, em seguida, que a gente conversar, também já vou disponibilizar ele para vocês. E, além disso, nós temos 2 exemplos, tá? De roteiros prontos, só para vocês terem uma ideia da formatação final, tá? Esses roteiros não significa que eles estão, né, 100% corretos, né? Tem coisas faltando aqui nesses roteiros, né? Mas é só para vocês terem uma ideia de formatação, porque em termos de formatação está tudo ok. Só para vocês darem uma olhada na formatação, né? Não no conteúdo, tá? Então, relembramos alguns aspectos aí do nosso Classroom, que eu acho que é importante, né? A gente ter ciência, relembrar desses detalhes, tá? Alguém tem alguma pergunta, gente? Alguma coisa que gostaria de colocar? Bom dia, Luciano. Quem falou? A Daiane. Pode falar aí. Eu faltei as 2 aulas, as 2 iniciais, né? Devido a um acontecimento aqui em casa, mas eu liguei para a escola. Daí não sei como é que vai funcionar para a questão dos grupos, né? Tá, tu vai ter que entrar num grupo, então. Uhum. Já conversou com algum colega? Tu já conhece algum grupo? Ainda não. Eu tô entrando hoje, que eu entrei pela primeira vez. Tá. Tô um pouco perdida ainda. Certo. Então eu vou abrir de novo aqui a formação de equipes. Vamos ver um grupo para te participar, tá, Daiane? Deixa eu só olhar Ok. aqui. Tá, deixa eu só olhar aqui que a Bruna colocou. Bruna, elas têm. A gente vai trabalhar os elementos, tá? Tanto da etapa 3 da etapa 4 durante a aula. Então, se vocês quiserem já, por exemplo, etapa 4, a gente vai conversar sobre aquele conteúdo lá na semana que vem. Mas se vocês já quiserem antecipar o trabalho, né, e já deixar, né, pré-pronto aquilo que já dá para fazer, façam. Só não esqueçam que durante a aula a gente vai, né, conversar a respeito de alguns detalhes, talvez vocês tenham que fazer algum ajuste, né? Mas sim, né, por isso que eu já postei, né, todas as etapas. Vocês já podem ir antecipando coisas, né? Certo? Só não Sim, esqueça mas no que caso hoje. durante a aula a gente tem alguns elementos que a gente precisa ajustar, tá? Mas no caso hoje tu não vai explicar direitinho com detalhes da etapa 4, só mais a etapa 3, no caso. Isso, cada aula é uma etapa diferente, Ah, tá? sim. Olha só, Luciano, tem essa aula aqui, tem mais uma outra, né? Ou tem mais outras 2 além dessa? A da semana que vem seria a última ou tem mais 2? Segue o nosso calendário, tá? Esse que eu acabei de mostrar para vocês. Essas são as nossas datas. Ah, sim, sim. Tá, obrigada.
Tá? Dia 30 foi a etapa 1, dia 7 etapa 2, dia 14 hoje é a etapa 3, dia 21 a etapa 4, dia 28 a apresentação final. Esse é o nosso calendário, tá? É o mesmo desde o início, não tivemos nenhuma alteração a princípio, certo? Tranquilo, Bruna? Tranquilo. Tá. Deixa eu abrir aqui o arquivo de formação de equipes. A Scarlett está comentando aí que o grupo dela tem menos pessoas. Legal, Scarlett, porque a gente sabe que precisa, né? A gente precisa de gente para trabalhar no grupo, né? O trabalho tem detalhes que a gente precisa sempre construir, estar bem atento. Então, Daiane, posso te colocar no grupo 4? A Scarlett já alertou ali que ela está com menos gente na equipe. Sim, sim, claro. Pode ser? Então eu Pode. te coloco ali no grupo dela. Não é Tá. grupo 4, né? O grupo só tem 4 pessoas, a Scarlett falou. Ah, não, por acaso é o grupo 4, né, Scarlett? Fabrício, Scarlett, Douglas, Bianca. Alguém saiu do grupo, Scarlett? Sim, saiu a Elisete no primeiro dia e depois saiu a Bianca do grupo. Tá. Elisete, então, não tá mais no grupo 4. Deixa eu tirar o nome dela aqui, então. A Elisete não está no grupo. E quem mais não saiu do grupo, Scarlett? A Bianca. Bianca? Tá. Essas duas pessoas saíram do grupo, então. Ok. Agora nós vamos colocar a Daiane. Qual o teu próximo sobrenome? É Fagundes, né, Daiane? Isso. Daiane, esse arquivo, tá? Que é a formação de equipes, ele está disponível ali no Classroom. Tu pode entrar, né? Nesse arquivo ali, formação de equipes, ver o nome dos teus colegas, né? Que estão nesse grupo, o grupo 4, e pegar o link do WhatsApp, tá? Para poder te comunicar com eles, tá? Aí tá grupo 4. Cada grupo tem seu link, o grupo 4 tem o link dele, tá? Para vocês poderem interagir, dividir tarefas. Tá. Começa agora, né? A partir da etapa 3 com o grupo. Então, o grupo já tem um andamento, né? O grupo já definiu um negócio, já fez as primeiras construções, né? As definições do projeto. Então, tu vai te inserir nesse projeto que já está em andamento, tá, Daiane? Tá bom. Certo? Muito bem. Pessoal, aproveitando essa situação, né, da Daiane, tem mais alguém na mesma situação que está entrando na turma agora? Acho que não, né? Muito bem. Então, Daiane está no grupo 4. Então, não deixa de entrar nesse arquivo, tá? Pegar o link do teu grupo, Daiane. Certo. Certo? Legal. Então, vamos voltar ali para o nosso contrato pedagógico. Bruna, só para ter certeza, Bruna, ficou tranquilo ali? Deu para esclarecer todas as dúvidas? As perguntas que Eu? Sim, sim. Ficou Foi tranquilo. É que eu tinha olhado as datas no início, mas eu esqueci que elas não eram só conforme os trabalhos, elas são as das aulas mesmo. É que eu tô acostumada Isso. com aquele dos trabalhos, né, que tinha avaliativa, e daí tinha as datas da semana. E sempre Sim. a segunda avaliativa era sempre com a segunda, por isso eu perguntei daí. Ah, Era tá. sempre na mesma data. Eu Isso. achei que tipo, ia ser igual a quarta e terceira etapa, Sim. mas tranquilo, né? Claro, tranquilo. Obrigado, Bruna. É sempre importante, né? A gente ficou com dúvida, fazer pergunta, e a gente se esclarece, né? Às vezes até ajuda um colega, né? Que talvez tivesse a mesma dúvida, então façam como a Bruna. Tem dúvida, perguntem, né? Participem. Sobre o nosso calendário, gente, mais alguma coisa que vocês gostariam de colocar? Alguma pergunta, alguma dúvida? Aqui, nosso calendário de aulas, né? E ali no Classroom a gente acabou de demonstrar quais são as datas, né, das entregas. Tudo certo? Muito bem. Então vamos à nossa etapa 3. Nas etapas anteriores, gente, tanto etapa 1 quanto etapa 2, né, nós tivemos etapas um pouco mais longas. A etapa 1 foi um pouquinho mais longa, né? A etapa 2 já um pouco menor, mas
né? Sendo menor, ela tinha, né, alguns detalhes de construção ali que eram um pouco mais trabalhosos, né? A etapa 1, em geral, as turmas sempre demoram um pouco mais, né, para engrenar. Por quê? Na etapa 1 a gente tem que pensar na ideia de negócio, né, fazer as primeiras elaborações do plano, né, até sair do zero, né. Então, por isso a etapa 1 às vezes é um pouquinho mais complexa, né, até o grupo se definir, né, qual é o tipo de negócio. Onde vocês fizeram a construção lá, né, do nome da empresa, né, o tipo de negócio, missão, visão, valores, fizeram a pesquisa de marketing, né, a respeito da ideia de negócio, do produto de vocês, enfim, e fizeram a segmentação, né, segmentação geográfica, psicográfica, comportamental, demográfica. Isso foi a etapa 1. Já na etapa 2, né, vocês fizeram outras construções, os 4 P's do marketing, mais a análise SWOT. A quantidade de itens era menor, mas o cuidado, né, com os detalhamentos ali, muito importante, né? Os 4 P's do marketing era preço, praça, promoção e produto, era montar as estratégias, né, para cada um deles, de acordo com aquilo que a gente tratou em aula. E, por fim, né, na etapa 2, era fazer a análise SWOT. Tá? Eram aqueles 4 aspectos, né? Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Forças e fraquezas internas e oportunidades e ameaças externas. Né? Basicamente isso. Então, a gente fez né, uma composição, uma construção, né, na etapa 1 e na etapa 2. Na etapa 3, a gente vai retomar alguns pontos, né, da etapa 1 e 2, fazendo algumas análises a partir de dados que vocês já têm e, claro, complementando mais alguma coisa, né, nessa etapa 3. Tá? O primeiro tópico, né, da nossa etapa 3 é o 6.1. No capítulo 6, né, nós temos aí o 6.1, 6.2. O primeiro tópico, então, do capítulo 6, que é posicionamento de mercado, é marca e logotipo do produto e serviço. Bom, marca e logotipo vocês já construíram, então isso tem um ponto positivo, vai ser mais fácil, porque agora vocês não vão precisar pensar nas cores, né, na marca, justificar as cores, justificar a marca, né, justificar o porquê do logotipo. Isso vocês já fizeram na etapa anterior, né? Agora aqui, vocês vão apresentar, como está demonstrado na imagem, né, a fachada de loja, a frente de loja, né, ou a identificação visual da marca, da empresa, né, do seu logotipo, na frente da empresa. Tá? Então, vocês podem usar como exemplo aqui, como eu estou mostrando na tela para vocês, o McDonald's, né? Ele tem lá o logotipo dele, né? A composição das cores, né? E como é que isso é utilizado, né, na empresa? Aí a gente tem alguns exemplos de frente de loja, de diferentes épocas, né, do McDonald's, né? Uma loja de shopping, como é que eles fazem a composição, né, da frente de loja? Né? Uma loja de rua, né? Como é que eles fazem isso, né? Então tem outdoor, tem o nome da marca, né, na frente da empresa, a composição das cores, né, utiliza o nome da empresa, o tamanho do letreiro utilizado, como é essa decoração de frente, né? Toda empresa, sendo ela uma empresa, né, seja de contabilidade, seja de direito, seja de vestuário, seja alimentícia, seja da área médica, né, seja da área de esportes, né, seja da área de tecnologia, todas elas têm, né, a composição da sua frente de loja, ou frente, né, da empresa, com a identidade visual da marca. Qualquer empresa. Qualquer empresa que a gente, né, passar pela frente tem lá, né, algumas né, com mais qualidade, outras nem tanto, mas esse é o objetivo, né? Mostrar que ali existe uma empresa, né? Se mostrar para o mercado, no mínimo a partir, né, do local da sua existência, tá? O endereço físico da empresa. Que, inclusive, juridicamente, né, é uma exigência. Qualquer empresa, né, precisa ter o seu endereço físico, né? Nossa legislação é assim. Então, aqui nesse item 6.1, vocês vão apresentar essa frente de loja, tá? Pode ser construído no canva.com, por exemplo, né? Ou outra ferramenta de desenho que vocês identificarem
ou quiserem utilizar. Em geral, o pessoal gosta muito de utilizar o Canva.com pela facilidade de utilizar as formas, de inserir figuras, né, diferentes cores, tipos de letra, né, que facilita construir, tá, um layout de frente de empresa, certo? Então é isso que vocês vão fazer aqui no 6.1, certo, gente? Com a identidade das cores, da marca, o logotipo de vocês, a composição da frente da empresa de vocês, independente do tipo de produto e serviço. A empresa tem uma sede, tem uma frente de loja, uma frente da empresa, e vai criar essa identidade, tá? Entendido isso, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida do que é para fazer no 6.1? Professor. Não, tudo ok. Certo. Professor, então Sim. esse 6.1 a gente só precisa colocar a imagem, não precisa nada escrito. É só a imagem da frente Isso. Vocês vão construir uma frente de empresa e vão inserir aqui. É só essa exigência, tá? Pode complementar com um texto introdutório, se tu quiser, tá? Se o teu grupo achar necessário, vocês podem fazer um textinho, né? Introdutório aqui, um primeiro parágrafo, né? Apresenta-se a seguir, né? A composição, a identidade da marca, né? Com relação à frente de loja ou à frente da empresa. Brevezinho assim, tá? Só não esqueçam, aproveitando essa pergunta do Douglas, que cada imagem, né, que vocês colocarem no documento, né, cada imagem, ou tabela, ou quadro, tem que ter, né, o título da imagem, o título do quadro, ou tabela, e embaixo a origem, né, fonte 2 pontos, de onde veio. Tá? Nunca esqueçam disso. Isso é uma norma, né, serve para trabalhos acadêmicos, tanto para projetos, para TCC, em nível técnico, nível superior, ou uma pós-graduação, ou um mestrado, doutorado. Isso é uma regra, uma norma de trabalho acadêmico, né? Cada imagem, quadro, tabela tem identificação, tá? Título. Então, em cima da imagem segue aquela sequência já antes existente. Lá na etapa 1 tinha a imagem 1, 2, 3, 4. Aí na etapa 2 segue, né? Apresentaram mais imagens. Então, a imagem 5, 6, 7, 8, 9. Aí agora a gente vai colocar uma próxima imagem na sequência do documento. Vai ser a imagem número 10, vai seguir a sequência. Imagem número 10, espaço, traço, título da imagem. Né? Marque, logotipo na composição da frente de loja, da frente da empresa. Aí embaixo apresenta a imagem, embaixo da imagem, fonte 2 pontos. Aí nesse caso vocês que vão criar, né? O objetivo aqui é criar essa imagem, tá? Então vocês vão colocar lá, fonte 2 pontos, autoria própria, porque vocês que criaram, né? Essa imagem, que usa o logotipo de vocês, as cores escolhidas, a marca, né? O nome da empresa, né? E a composição, como as coisas vão estar distribuídas, como vai ser apresentado isso para o público de vocês, tá? Muito bem. A Vanessa colocou no chat ali tudo certo. Legal. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Muito bem. Nosso item 6.2. No item 6.2, vocês vão fazer uma análise dos concorrentes, tá? Vocês já fizeram uma primeira comparação, né? Lá no item anterior, onde vocês tinham que fazer estratégia de preço, né? Tinha lá os 4 parágrafos que tinham que fazer, né? O preço estimado de vocês, o preço que os clientes desejariam pagar, o preço que os concorrentes estão praticando e a estratégia de vocês. 4 parágrafos, lá naquele item, né? Estratégia de preço na etapa 2. Agora, aqui no 6.2, é uma análise mais ampla dos concorrentes, tá? Agora não é só o preço. Agora tem outros atributos comparativos com os concorrentes de vocês, tá? Então aqui vocês vão apresentar também esse quadro, só o quadro, mas, né, complementando a pergunta do colega anterior, se quiserem fazer um parágrafo introdutório, né, apresenta-se a seguir, né, um quadro comparativo da análise dos concorrentes, de tais e tais atributos analisados. Se quiserem colocar um parágrafo introdutório, ok. Se não, pode ser só o quadro direto mesmo, tá? Qual é a sequência do quadro? Porque se a gente já teve quadro nas etapas anteriores, né? Na etapa 1 tinha algum quadro, na etapa 2 tinha algum quadro. Bom, se tinha quadros antes, né? Quadro 1 e 2, agora aqui vai ser qual quadro? O 3. Então não esqueçam a sequência numérica, tá?
E aí o título do quadro, análise dos produtos concorrentes da empresa, o nome da empresa de vocês, XYZ. Apresenta o quadro, embaixo do quadro, fonte 2 pontos. Quem é que fez esse quadro aqui? As informações, coletou para analisar? Foram, né, os sócios da empresa, vocês, né? Então é autoria própria, tá? O que vocês vão fazer aqui? Uma análise, tá, do produto de vocês, da empresa de vocês. Então na primeira linha do quadro é a empresa de vocês, tá? É o produto de vocês. E depois vem 3 concorrentes. Aqui tem só 2 no exemplo, tá? Vocês podem acrescentar mais uma linha aqui no quadro para aparecer o terceiro concorrente. Então é vocês mais 3 concorrentes. E aqui eu tenho alguns princípios, tá? Para fazer essa análise. Preço, qualidade, entrega, embalagem, funcionalidade. São exemplos. Vocês podem alterar isso aqui. O único que eu peço que vocês mantenham, né, é o preço, tá? Os outros, vocês podem decidir manter ou não, alterar, né? Tem que ter no mínimo 5 princípios de análise, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Então, para minha empresa na área de tecnologia. Então, em vez de ter embalagem, eu quero fazer outra comparação, tipo usabilidade do meu aplicativo. Aí pode tirar a embalagem e colocar usabilidade. Tá? Eu quero trocar a entrega por outro princípio para analisar com o concorrente. Podem utilizar os princípios que vocês acharem mais importantes para o tipo de produto, para o tipo de empresa de vocês. O único que tem que permanecer para todos os grupos é o preço. Tá? Os demais itens vocês podem alterar para fazer uma comparação com os concorrentes, certo? Então, é esse o quadro de comparação. Outro detalhe importante é ser o mais objetivo possível nessa análise. Subjetividade, né, não ajuda a analisar. Tá? Então, por exemplo, preço. Eu vou colocar, o meu preço é baixo, do meu concorrente é alto, o do outro concorrente é médio. Isso não ajuda uma análise. O que é médio, o que é alto, o que é baixo? É muito subjetivo. O que é ser objetivo na análise? Preço. Os meus produtos, média de preço, de 10 a 30 reais. Concorrente, média de preço, de 15 a 25. Concorrente 2, média de preço, de 12 a 30. Isso é ser objetivo. Tem dados, informações reais para fazer uma comparação objetiva. Tá? Então, dizer alto, baixo, maior, menor, isso é subjetivo. Tá? Então, procurem fazer sempre que possível uma análise objetiva. Tá? Dando o dado, a informação direta. Certo? Por exemplo, entrega. A gente poderia imaginar, né? Minha entrega é rápida. Do meu concorrente não é tão rápida. Ou do outro concorrente é lenta ou demorada. Isso é subjetivo. Então, minha promessa de entrega é para 3 dias o prazo de entrega. Meu concorrente promete entrega para 5 dias, outro promete entrega para 7 dias. Isso é objetividade. Então, estou demonstrando o dado, né? Então, não sejam subjetivos, sejam mais objetivos possíveis na análise com o concorrente, tá? Não esqueçam, gente, são 3 concorrentes para analisar em comparação a vocês, tá? E que, sim, esses tópicos podem ser alterados, né? Com exceção do preço, tá? Vocês podem buscar outras coisas que é interessante analisar em relação ao produto de vocês. Aqui tem 5, eu quero acrescentar mais um. Pode, só não pode ser menos que 5. Então, se você quiser colocar mais uma coluna aqui com mais alguma coisa, né? Que é importante para o meu tipo de produto e serviço, também pode. Só não pode ser menos que 5, tá? Itens. Aqui sobre análise dos concorrentes, pessoal. Perguntas, dúvidas? Tá tranquilo, gente? Entenderam? Sim. Certo. Daiane respondeu que sim. O João pode dar um exemplo no caso da qualidade. Certo. No caso da qualidade, pode ser a qualidade em atendimento, a qualidade do produto, a qualidade da prestação do serviço. Aí, no caso da qualidade, é a percepção do cliente, né?
Qual é a percepção do cliente em relação à qualidade do nosso produto, tá? Então, a gente pode colocar aqui, então, que o nosso produto, né, não recebeu reclamações, né, em relação à qualidade dos clientes. O concorrente, né, a gente investigou, identificou lá que eles têm problemas de qualidade, apresentam, né, um índice tal de reclamações. E é sempre interessante, tá? E é importante a gente pesquisar os concorrentes, identificar, por exemplo, no Reclame Aqui, né, qual o índice de reclamações que eles têm lá, né, o índice de solução dos problemas da empresa. Então, a nota de 0 a 10, a empresa apresenta uma nota lá, no Reclame Aqui, de 8, a outra apresenta uma nota de 5 na solução dos problemas, por exemplo. Tá? Então, isso é importante. E, claro, isso leva a um detalhe que talvez a turma de vocês não perguntou, mas outras turmas questionam às vezes, os concorrentes são fictícios? Não, concorrentes reais, né? A gente está fazendo um plano de marketing como se estivesse, né, entrando no mercado. Bom, se eu sou da área de vestuário, quem é o meu concorrente? É a Renner, é a Riachuelo, é a Marisa. Então, eu vou lá pesquisar no Reclame Aqui qual é a nota da Renner em relação lá ao atendimento aos clientes no Reclame Aqui. E vou colocar, né? E vou fazer essa comparação de forma objetiva. João, te ajudei com esse exemplo? Conseguiu tirar a tua dúvida? Tranquilo, João? Tá. Muito bem. Mais alguém, gente, quer fazer alguma pergunta? Ficou com alguma dúvida em relação a esse item 6.2? Tranquilo, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, a gente segue adiante. Vamos ao nosso capítulo 7, que são os objetivos e metas, tá? Aqui, vocês precisarão desenvolver objetivos e metas resolutivos, né, para a análise SWOT que vocês fizeram lá na etapa anterior. Então, vocês vão lembrar que na etapa 2, tá, no finalzinho da etapa 2 lá, tinha o item 5.1, e vocês tinham que fazer a análise SWOT. Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Eram 4 tópicos, né? 4 fraquezas, 4 oportunidades. 4 ameaças, 4 fraquezas. Aqui, vocês vão buscar lá da análise SWOT as 4 fraquezas e as 4 ameaças. Então, vocês vão ter 8 itens, né? Para fazer a análise e estabelecer objetivos e metas de solução, né, para essas situações de fraquezas e ameaças, tá? E vocês têm que ser, claro, objetivos, né, em relação à proposta das metas, né, que vocês vão ter para essas situações. Nós não devemos, né, realizar uma análise, né, SWOT, identificar que a empresa tem alguns problemas, tem algumas ameaças, mas vamos começar a empresa assim mesmo. Não, né? Ela serve para quê? Para a gente estabelecer, né, propostas resolutivas, soluções para aquilo que foi identificado na análise. Isso é o item 7, tá? Para isso, vocês podem construir uma tabela, tá? Então, aqui, uma tabela, um quadro, né? Então, se for um quadro, não esqueçam, né? Quadro número tal, traço, espaço, título da tabela, né? Proposta de soluções aos problemas identificados na análise SWOT. Embaixo da tabela, fonte 2 pontos, vocês que estão fazendo análise, né? É autoria própria. Então, é lá da análise SWOT, 4 fraquezas, 4 ameaças, então vão ter 8 linhas aqui de problemas, né? Vocês vão puxar de lá, tá? 1, 2, 3, 4 fraquezas, 1, 2, 3, 4 ameaças. Para cada um desses problemas, vocês vão descrever uma solução, tá? Então, se eu coloquei lá como uma fraqueza interna, que a gente tem pouco conhecimento na área de atuação. Bom, qual vai ser a solução? Porque eu vou começar a empresa desse jeito? Então, qual é o objetivo, meta para resolver, né, esse problema? Fazer uma formação, treinamentos, o que vai ser realizado para resolver antes da empresa começar? Porque a gente não pode começar já a empresa com esses problemas que foram elencados, né? Já vamos
resolver isso antes. Então, vamos fazer essa descrição de solução, tá? Para cada uma dessas fraquezas e ameaças elencadas, tá? Só a tabela no item 7. Querem acrescentar um parágrafo introdutório? Também pode, né? Então, item 7, objetivos e metas, apresenta-se a seguir, né? Os objetivos e metas para a solução dos problemas que foram identificados na análise de cenário, na análise SWOT. Para cada fraqueza, cada ameaça, obtém-se as seguintes soluções apresentadas na tabela abaixo. Aí apresento a tabela de vocês. Tá? Bem simples, bem direto, né? Mas pode ser que tenha alguma dúvida, alguma pergunta. Então, ficou tranquilo? Alguém quer fazer uma pergunta, alguma dúvida sobre o 7? Ficou entendido que não são outros problemas, são aqueles que vocês já analisaram na SWOT? A Vanessa colocou sim, entendido. Legal. Jennifer colocou tranquilo no chat. A Angélica também sim. A Scarlett colocou sim. Certo. Gosto de reforçar isso porque depois, às vezes, né, o pessoal pergunta, mas de onde que eu vou tirar esses problemas, né? É da análise SWOT, a gente fala, a gente explica, mas às vezes passa desapercebido, né? Então, é dali, tá, gente? É das fraquezas e ameaças lá da análise SWOT que vocês já fizeram. Isso faz com que, né, alguns grupos receberam observação lá na entrega da etapa 2, né? Ó, é 4 fraquezas, 4 oportunidades, 4 ameaças. Teve grupo que colocou 1, colocou 2, né? Isso, além de decrementar a nota, né, da etapa 2, né, depois falta informação para fazer a etapa 3. Né? Então, quando vocês entregarem a etapa 3 e eu for corrigir esse item, eu vou olhar se tem 8, né? Se tem 4 fraquezas, 4 ameaças aqui, né? Tá? E vou olhar as soluções. Então, se não tiver, né, também decrementa a nota. Então, sempre aquilo que é orientado, que é para fazer desse jeito, né? Obviamente, eu vou, na hora de fazer a correção e atribuir a nota da etapa, né? Quando for devolver para o líder, né, eu vou observar exatamente aquilo que foi informado, tá? Então, não tem surpresa, assim, né? Então temos que corrigir. Se a gente não fez lá, né, na etapa 2 completa, temos que corrigir para poder fazer a etapa 3 de forma mais correta, tá? Muito bem. Número 8, implementação, tá? Aqui é a execução do plano de marketing de vocês, tá, gente? Nós construímos a base toda do plano de marketing na etapa 1 e na etapa 2, né? Então, cada um daqueles itens, né, são fases de execução. Então, definição do negócio, definição da marca, né, criação do logotipo, definição das cores, criação do slogan, as segmentações do mercado, as estratégias de preço, promoção, produto, análise SWOT, tudo isso foram fases do plano de marketing. Agora, aqui no item 8, vocês vão fazer então o plano de ação, tá? 5W2H, que é uma tabela, né? Onde vocês vão estabelecer esse passo a passo, né? Vocês vão descrever ali o que foi feito, né? Todo esse passo a passo. Então, primeira caixinha, o quê? O que foi feito? Qual foi a primeira ação? Definição do negócio. Segunda caixinha, o que foi feito? O segundo passo, né? Definição do produto. Terceiro passo, definição da missão, visão, valores. E vão colocando as caixinhas do OK ali, uma por uma. Aí depois é só construir o restante dos elementos. Então, lá no primeiro item, definição do negócio. Por que vocês fizeram isso? Com o intuito de um planejamento de marketing para o início de uma determinada empresa. Onde isso foi feito? Essa reunião foi feita online entre os sócios da empresa. Quando? A gente fez, foram 2, 3 dias de discussão, então a gente coloca ali a data do início, a data do fim. Quem participou? Aí coloca os nomes das pessoas do grupo que participaram, né? Como isso foi feito? Foi feito através de um debate, foi feito através... Quanto custou? No nosso caso, né? Como é uma empresa que tem elementos de fase de implementação de um plano, a gente está construindo algumas coisas, então a gente não tem um custo, um valor financeiro aqui, mas a gente pode dar um nome desse custo. Foi o custo, né, relativo ao tempo de reunião dos sócios. Tá?
Então, o custo aqui vai ser o nome do custo, tá? O quanto vai ser o nome do custo. Ah, o custo com uma contratação de uma consultoria, o custo do uso, né, e da criação de um aplicativo, o custo, né, de um aluguel, o custo, né? Então, vocês vão colocar os nomes dos custos aqui no quanto, tá? Então, vão ser várias linhas, né, nessa tabela do plano de marketing, porque são os itens da etapa 1 e da etapa 2, né, todos foram construídos, todos são o que, né, que estava sendo feito, para depois vocês fazerem, né, os outros elementos, por que estavam fazendo, onde foi feito, quando foi feito, quem participou, certo? Esse é o plano de ação, é o plano de marketing, é o nosso 5W2H. Kelvin colocou no chat. Tomou vacina, tá dando reação, Kevin? Tomou da AstraZeneca? Se foi, eu também tomei essa da AstraZeneca faz um mês. Também tive reação. Deu febre, dor no corpo, mas 2, 3 dias passa, né? Tranquilo, Kelvin? Procura te recuperar aí, né? Não deixa depois de interagir com o teu grupo aí e rever, assistir essa aula gravada, tá? Pessoal, número 8, implementação. Sobre a construção do plano de ação 5W2H. Dúvidas? Perguntas? Senhor, a gente é obrigado a botar o quanto que custou para fazer aquilo ali, porque um exemplo, tipo, teve algumas coisas que a gente só discutiu e decidiu ali e não custou nada. É só colocar que não custou nada, assim. Não, custou alguma coisa. É o nome do custo que vocês vão colocar. Lembra que eu disse, vocês não vão colocar o valor, mas vocês vão colocar o nome do custo ali no quanto? Ah, tá. Então, se a gente teve uma reunião, teve um custo da mão de obra. Então, no mínimo... Não precisa ser necessariamente só dinheiro. Isso, como eu disse para vocês estão fazendo uma fase de elaboração, né? Vocês não vão colocar valores, vocês vão colocar o nome do custo. Entendi. Tá? Então, teve uma reunião, a gente fez a definição lá do negócio. Então, teve o custo da mão de obra, né? Que é o custo da hora, o valor da hora dos sócios, né? Então, vocês não têm isso estabelecido ainda, né? Nós não estamos fazendo um plano de negócios em que a gente está estabelecendo, né? Um plano de cargos, salários, a definição dos valores que cada sócio vai receber. Isso a gente poderia fazer se a gente estivesse fazendo um plano de negócio. Como não é o nosso objetivo aqui, o nosso objetivo é o plano de marketing, o elemento quanto, como eu expliquei anteriormente no início, é colocar o nome do custo. Tá? O custo com a contratação de uma consultoria, o custo com a mão de obra, o custo do aplicativo, o custo da aplicação, é o nome do custo. Tá? Certo, Júlia? Certo. Tá? Muito obrigado pela pergunta. Eu acho que com a pergunta da Júlia ficou mais claro, né? Alguém mais, gente, gostaria de esclarecer alguma coisa? É importante vocês fazerem perguntas, né? Vejam só a pergunta da Júlia, né? Ela fez uma pergunta que daqui a pouco era dúvida de outros, tenho certeza que era. Né? E ela se esclareceu e também ajudou os colegas. Então, se alguém tem alguma dúvida, pergunte. Às vezes a gente perguntando, né? Além de se esclarecer, está ajudando os outros também. É sempre importante a participação de vocês. Tranquilo, gente? Se vocês não tiverem mais perguntas, a gente vai indo adiante. Tranquilo. Legal, Daiane. A Natália colocou tudo certo no chat. Legal, Natália. Muito bem. Item 9. Avaliação e controle. A Alessandra também colocou tudo certo no chat. Obrigado, Alessandra. A avaliação e controle. Item 9 dessa etapa 3, tá? Aqui vocês vão criar um instrumento de feedback, tá? Que seria aplicado aos clientes de vocês. Cliente que compra o produto,
o cliente que recebe a prestação daquele serviço, ou o cliente que usa aquele aplicativo, aquele site, enfim, que é ferramenta da empresa, tá? Aqui, vocês têm que ser bem objetivos, tá? O exemplo aqui tem 12, 13 perguntas, né? Aí, no máximo 3, no máximo 5 ali já está de bom tamanho, tá? Porque é uma avaliação, né, já do usuário final, né? Como se a empresa já estivesse existindo, né? A gente fosse perguntar para ele como foi a experiência com o uso do produto, o uso do serviço de vocês. Tá? Então, são perguntas-chave. 3, 5 perguntinhas, tá? Compraria novamente, né? Gostou, né, do serviço prestado, né? Indicaria, né? Qual, né, a possibilidade de vocês voltar a comprar da empresa? As perguntas que vocês querem saber se a qualidade daquilo que foi feito, né, a experiência dele foi boa. Tá? Então aqui, agora é pensar nisso. Bom, vamos pensar no cliente, o cliente passou pela nossa empresa, foi atendido. Tá? O que eu preciso saber dele para eu poder melhorar, né? Entender como é que aconteceu esse atendimento de fato. Tá? 3 a 5 questões, e vocês podem montar da forma como vocês acharem melhor, e vão demonstrar aqui no 9. Tá? Por exemplo, aqui, né, está sendo apresentado as carinhas, né, onde o cliente escolhe, né, como se sentiu satisfeito, né, em relação a determinada situação. A primeira é a facilidade de acesso ao atendimento. A gente ficou plenamente satisfeito, né, vai marcar o A ali, a carinha feliz. Não ficou nada satisfeito, a letra E, né, carinha triste. É uma característica, um modelo. Vocês podem utilizar outros modelos que vocês quiserem, tá? Conforme vocês quiserem construir essa ferramenta. Alguns exemplos que já surgiram, né, em anos anteriores. Tem alunos que construíram, né, um modelo de um totem, né, que a loja deles era presencial, o cliente passava ali no atendimento, né, e na saída, né, clicava no totem lá, algumas questões, né. Outros mostraram um modelo de terminal, né, o cliente na hora do caixa lá já marcava, né. Outros fizeram um formato assim que nem esse, tipo pesquisa, né. Outros criaram, né, uma imagem lá, a caixinha, o cliente, né, recebe uma folhinha e marca lá, né, algumas respostas e coloca dentro da caixinha para depois ser verificado. Né. Outros era diretamente pelo celular, né, era no aplicativo, acontecia o atendimento, no final eu tinha as opções para marcar lá, e mostrava a tela aqui na 9, né, de quais elementos apareciam para avaliação do cliente. Então, isso pode ser, né, da forma como vocês acharem melhor, mas tem que apresentar aqui no item 9, tá? Esse formulário, essa imagem, né, da forma como acontece essa avaliação com o cliente final, né, depois do atendimento, né, da prestação do serviço, do uso do produto, tá? Dúvidas, perguntas do item 9? Professor, Sim. é uma avaliação fictícia, né? Não é real, isso? Isso, é uma avaliação que vocês fariam com o cliente de vocês, porque a gente não terá como ser feita, né? Porque aí a empresa Sim. teria que estar em funcionamento, o cliente passar pela experiência para mim aplicar de fato. Mas eu vou já deixar a ferramenta pronta, como se eu fosse aplicar, imaginando que o cliente passou por aquele atendimento. Tá? Que perguntas eu faria para entender do meu cliente, né? Sobre o meu produto e serviço, de fato, né? Depois do atendimento. Tá, Natália? Tá bom. Certo. Muito bem. Muito obrigado pela pergunta, Natália. Então, vamos voltar ali para o Classroom. Eu vou mostrar, eu vou abrir o arquivo, né, da etapa 3. Muito bem, já está compartilhada a tela do Classroom. Então, eu estou aqui na barra Atividades, né? Eu vou ali na etapa 3, que vale 3 pontos, clico no símbolo azul, vou clicar no arquivo, tá? Então, o arquivo da etapa 3 tem exatamente esses itens que a gente acabou de conversar. Vocês vão notar, tem algumas observações, né, que vocês precisam estar atentos, é claro,
E vocês vão notar que já estão ali, né, vivo diretamente nele, os elementos básicos, né, as tabelas, por exemplo, tá? Mas é totalmente editável, né? Como a gente conversou ali no capítulo 6, né, você tem que criar lá aquela frente de loja, né, o 6.1, e o 6.2, análise dos concorrentes. Aí neste 6.2 tem o quadro, né, de análise dos concorrentes. E aí você tem que colocar, além do de vocês, 3 concorrentes. Então aqui tem 3 linhas, tem que acrescentar a terceira, né, para botar o terceiro concorrente. Então vocês podem fazer isso, é totalmente editável, né? É só marcar a linha aqui, acrescentar ali, né, inserir linha abaixo, que vai inserir mais uma linha, né, para vocês colocarem o terceiro concorrente. Claro, quem edita esse arquivo para fazer o envio, né, é o líder. Então, fique atento a esse detalhe, tá? Objetivos e metas. Nos objetivos e metas, a gente conversou a respeito, né, desse quadro, onde vocês vão buscar lá os 8 problemas, né, vão estabelecer as soluções para cada problema que veio lá da análise SWOT, né, as 4 fraquezas, as 4 ameaças, tá? Então a tabela já está aqui, já está formatada, vocês precisam editar, preencher as informações, né? Então o líder recebeu lá, né, do componente do grupo que ficou responsável por essa etapa. Então ele vai aqui, vai colocar o problema, vai colocar a solução, né, vai colocar um por um, tá? Não esqueçam que é editável, né? Então alguns às vezes dizem, professor, eu não consigo editar. Se está fazendo pelo computador, é do mesmo jeito que eu fiz agora, né? É só abrir e preencher ali a tabela, tá? Se algum dos líderes faz o envio pelo celular, né? Também é possível fazer essa edição. Você tem que ter instalado, né, o Classroom, tem instalado o Google Drive, né? E aí consegue fazer a edição da mesma forma, tá? Não esqueçam, gente, tem o título do quadro, tem que colocar a numeração, né? Objetivos e metas da empresa e o nome da empresa. Fonte, 2 pontos, quem é que fez a análise, né? Foram sócios, então é autoria própria, né? E claro, digamos que item 7, objetivos e metas, né? Vocês vão dividir as tarefas dentro do grupo como vocês acharem melhor. E aí, daqui a pouco, né, um vai ficar responsável, né, por pegar as ameaças e propor uma solução para cada uma delas, outro do grupo vai ficar responsável pelas fraquezas e vai propor soluções para cada uma das fraquezas, vai enviar para o líder vai colocar aqui, né, essas informações, mas foi subdividido dentro do grupo. O grupo tem a autonomia, né, a autogestão para fazer as divisões, né, de tarefas dentro do grupo, como achar melhor, tá? Me pareceu que alguém levantou a mão, alguém quer fazer alguma pergunta? Foi eu, professor. Sim. No meu arquivo não está aparecendo essa tabela dos problemas. Não está aparecendo? Tá. Pode ser algum problema no carregar. Se não tiver aparecendo para os demais, talvez o... Eu ia falar, senhor, no meu também não tá. Tá. Então eu posso acrescentar um arquivo extra aí, que apareçam as tabelas, tá? Ok. No item 8, que é a fase de execução do plano de marketing, tá? Já está ali a tabela, né? Do 5W2H, que é o plano de ação, tá? Então, tá bem simples, né? Também, se precisarem acrescentar linhas, né? Faço aquela... só marca a última linha lá, clique com o botão direito do mouse, né? Inserir colunas abaixo, vai inserindo linhas caso seja necessário. O OK, né? São as fases do projeto, lá da etapa 1 e 2, que vocês vão colocar uma por uma aqui, e depois vão falar o como, quem, quando, né? Onde, porquê. O quanto, não esqueçam, né? É o nome do custo, não é o valor em si, tá? Para cada uma das ações. E depois, no item 9, né? É só acrescentar o modelo que vocês quiserem utilizar, né? De instrumento de feedback de atendimento final ao cliente de vocês, tá? Como vocês já perceberam, é um pouquinho mais enxuto, né? É um pouquinho mais enxuta essa etapa 3, tá? E aí vocês vão ter um bom tempo, né? Já durante a aula de hoje, porque a gente vai fazer intervalo, na volta do intervalo a chamada, vai sobrar bastante tempo na segunda parte da aula para vocês já se reunirem em grupo, definirem as tarefas e começarem a construção, né, dessa etapa durante a aula. Então vocês vão estar aí online, conectados, construindo. E aí eu estou aqui para atender as dúvidas e perguntas de vocês. Então, professor, eu peguei lá
a gente viu as tarefas no meu grupo, eu peguei o item 6.2, mas eu estou com uma dificuldade nisso, uma dificuldade naquilo, né? Volta para a conexão aqui, abre o áudio, né? Ou manda a pergunta pelo chat, a gente conversa e atende a dúvida. Num outro grupo lá, eu peguei o 7, professor, e eu estou com dificuldade, como é que eu faço lá a construção, né, dos objetivos? Vamos conversando e a gente vai esclarecendo conforme vocês forem construindo. Tá? Então a gente vai ter um tempo bom, né? Isso vai se repetir na etapa 4 depois, né? Também a gente vai ter bastante tempo durante a segunda parte da aula para vocês já irem construindo durante a aula e tirando dúvidas e perguntas, tá? O João levantou a mão, pode falar, João. Senhor, tu pode me explicar a posição no mercado, o posicionamento no mercado de novo, que eu não prestei atenção? Posicionamento de mercado é o item 6.1 e o item 6.2. Tá, é os dois juntos, no caso. Isso. O item 6 é o título do capítulo, tá? Aí dentro do capítulo tem os subitens que tu vai construir, 6.1 e 6.2. Tá, perfeito. É que na tabela ali ele tem o espaço para pôr o nome também, daí eu achei que colocava alguma coisa separada nele. Só para identificar que é um capítulo, né, inteiro. Tá? Tá bom, senhor, obrigado. Certo, tranquilo. Certo, gente? Então eu vou ter que acrescentar um outro arquivo aqui, porque a princípio, né, dois já me falaram que não apareceu as tabelas aí, não sei exatamente por quê, mas acho que questão de 10 minutinhos aí eu consigo postar um novo arquivo ali, onde vai aparecer as tabelas para vocês, tá? Durante o nosso intervalo, aí eu já acrescento essa outra versão ali com as tabelas, tá? Gente, vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida antes da gente entrar em intervalo? A Vanessa colocou tudo certo, a Angélica colocou que a princípio não tem dúvidas. Tá. Então vamos fazer nosso intervalo. 15 minutinhos, né? É rapidinho, mas dá tempo de tomar um cafezinho, né? E aí na volta a gente já faz a nossa chamada, tá? Não esquecendo que nossa chamada é online, ao vivo, né? Então eu fecho a câmera e o microfone, abro, né? A câmera e o microfone na volta do intervalo e vocês respondem ao vivo, tá? Conforme o nome de vocês vai sendo chamado. Depois da chamada, então, né? Essa reunião dos grupos, tá? Para definições. Quem vai ficar com qual etapa, né? Vai ficar um, vai ficar dois responsáveis por aquela etapa. Já começam a construir durante a aula, né? E eu vou estar aqui para dúvidas e perguntas de vocês durante essa construção da etapa 3. Certo? Então, vamos fazer um intervalo aí das 10h15 às 10h30. 10h30 a gente retorna esse intervalo, tá? Como eu prometi para vocês, gente, agora durante o intervalo eu já posto, tá? Esses slides que a gente utilizou para a explicação da etapa 3. O vídeo, ele demora um pouquinho mais para converter, mas em seguida, talvez já antes do final da aula, antes do meio-dia, já vai estar ali também para vocês, caso queiram rever, né? Para consultar depois. E em seguida também eu já vou colocar esse outro arquivo, né? Na etapa 3 ali, para aparecer as tabelas, né? Porque o pessoal reclamou aí que não estava aparecendo, então já vou dar uma olhadinha o que aconteceu e já ponho esse outro arquivo mais, né, com as tabelas ali, tá? Até daqui a pouquinho então, gente.